nesse clima gostoso de Natal, começamos o programa de hoje e vamos falar sobre um assunto assim que levanta muito questionamento, a hipnose. Para isso, converso com Patrícia Salomão, ela que trabalha com hipnose, ela que é psicóloga. Patrícia, tudo bem? Tudo jóia. Por que esse assunto causa tanta polêmica? Porque é um assunto, vamos dizer assim, que não está no cotidiano das pessoas de um entendimento mais profundo. As faculdades de psicologia, as médicas, enfim, da área de saúde também não tem essa disciplina. E ela fala para o senso comum de um controle. Então isso gera um imaginário muito grande nas pessoas. Mas é uma delícia, né? Você é uma apaixonada pela hipnose. Sou muito apaixonada. O que é a hipnose clínica? Que é bom a gente diferenciar da hipnose clínica daquela que a gente vê muitas vezes na televisão, sim. Aquela hipnose de show. Recreativa de show. A hipnose de show, ela nada mais é do que realmente uma possibilidade de gerar em 10% da população mundial uma sensação de controle, de controle da sua mente. Então, são brincadeiras que só podem ser feitas a partir de uma permissão para simplesmente 10% da população mundial. A clínica, ela pode ser dividida em duas. A tradicional clássica, que no meu entender, pelas leituras que eu tenho, ela é um pouco diretiva e ela tem sim todo um retorno de práticas, mas a que eu atuo é a hipnose ericksoniana. Eu atuo com base em um autor que chama Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna. Ele trouxe na literatura nova, nos trabalhos dele, um olhar muito mais voltado para a pessoa, a mente inconsciente dela sabe sobre ela. Porque a gente atua no dia a dia com 5% da nossa mente, que seria a consciência, a razão. 5%? 5%. 95% do que você faz, das suas ações automáticas, você dirigindo o carro, isso tudo está em 95% do seu cérebro. Gente, 5% é nada. Isso. E a gente já faz muita coisa com esse 5%. Então você imagina quando a gente começa a acessar a possibilidade de abrir janelas, pequenas portas, pequenos caminhos com esse mundo de 95%. As pessoas, elas buscam, justamente pelo senso comum, Saulo, uma melhora num primeiro momento. A hipnose chegou mágica, todo mundo quer, né? Mágica, fez tim-tim-tim e resolveu. Então, a leitura da ericksoniana, justamente, ela é essa. Se eu consigo me conectar com o meu cliente para que ele encontre as suas respostas, isso pode acontecer numa sessão. Eu não vou negar a você, nem a vocês. Mas isso não é condição. Então, como é que funciona? A hipnose é uma linguagem, é apenas uma linguagem. E ela é a ferramenta mais forte dela, né, no sentido de processo de consultório, é a imaginação. Então, essa linguagem acessa esse lugar que cria movimentos. Então, desde que eu comecei a utilizar, eu vou falar para você, eu faço 20 anos em 2019 de formada, e eu tenho o contato com a hipnose desde a faculdade, mas a especialização vem de 4 anos para cá. E desde que eu venho atuando no consultório, ela cumpre o seu papel no sentido de ser uma ferramenta que auxilia mais brevemente os clientes a não estarem mais comigo. Eu brinco que os clientes vêm para ir embora. Eu quero que eles sejam conhecidos meus no Face, que a gente tenha um acesso pelo WhatsApp, mas eu não os quero ali muito tempo. E a hipnose ericksoniana ajuda muito. Poxa, que legal. E vamos para a parte dos mitos. Porque tem muitas pessoas que têm medo da hipnose. Isso, sem ter motivo para isso, né? Isso. E a questão mais assim chave é, eu perco minha consciência? Isso, vamos lá. Não, você não perde a sua consciência. A hipnose ericksoniana parte do pressuposto que você tem que querer. Como eu falei para vocês, só 10% da população mundial ela é hipnotizada na questão do show, vamos pensar assim, tá? E ela, mesmo assim, ela deixou-se ser. Não existe um controle. Então, a todo momento, o cliente está ouvindo a minha voz. Então, eu vou dizer para você que nós entramos em transe hipnótico várias vezes no dia.
a gente precisa, o nosso cérebro precisa desligar. Aí você fala, pronto, eu perco a consciência. Então, o que é esse desligar? Você se desconecta... O que é esse transe? Então, você está o tempo todo ali. Então, vou dar um exemplo do que é o desconectar sem estar num transe terapêutico. Você está apaixonado por uma música, assistindo um vídeo como esse que está aqui atrás. Você está apaixonado por essa música e você está assistindo e você não está cantando, você está ouvindo. Você está focado naquela cena, naquela música e você se desliga do restante. Mas você está focado naquela música. Só que nessa hora, qualquer coisa que acontecer ao seu redor, se alguém falar alguma coisa no seu ouvido, vai entrar para o seu inconsciente porque você não está prestando atenção. Quando você está vendo um jogo de futebol, você está focado no jogo, focado ali, focado. Alguém vem e fala qualquer coisa aqui, você não vai prestar atenção. Depois a pessoa fala assim, eu te falei no jogo. Não, você não falou. Falei! Você estava em transe naquela hora. O déjà vu é a mesma coisa. O seu cérebro te leva para algum lugar e naquele momento você está em transe. Então você não está desconectado, você está com o olho aberto ali, presente, mas você não está presente naquele momento. Você está viajando em algo que a sua mente está te levando. A gente pode ir, será, para outras vidas? Mas, espera aí, não responda agora, preciso ir a um rápido intervalo. Voltamos já já com Patrícia respondendo essa pergunta. Você sabia que é possível emagrecer sem remédios e sem passar fome? A Emagrecentro te ajuda. Eu já tinha tentado de tudo, mas agora achei a solução que precisava. Você consegue perder até 10% do seu peso só nas primeiras 5 semanas de tratamento. Quer emagrecer com resultado? Vem para Emagrecentro. Estamos de volta, agora vamos falar sobre regressão. Patrícia, como que funciona isso na hipnose? Podemos ir lá atrás, em outras vidas? Vamos lá. Toda hipnose é uma regressão. Como assim, Patrícia? É uma regressão para dentro de si mesmo. Pronto. Aí nós vamos evoluindo. Dentro de um processo de trabalho com hipnose ericksoniana, também com a tradicional, como já expliquei, você pode ser conduzido, novamente, se for interessante para você, quem é que vai resolver isso? A sua mente inconsciente. A gente pode levar. Então, existe sim uma possibilidade de você ir para idades diferentes anteriores, para você ir, tem clientes que vão para o útero. E aí, Patrícia, mas Milton Erickson acreditava em vidas passadas, existia esse olhar. Então, Erickson, no trabalho dele, ele já era um desbravador, no sentido de falar de um tema que ele morreu em 80, com quase 80 anos. Então, volta aí uns 60 anos antes da década de 80, para você entender que ele estava desbravando a hipnose ainda. Não existia a possibilidade dele falar sobre vidas passadas. Então, como é que os neo-ericksonianos entendem, tá? Não importa se é vida passada ou não. O neo-ericksoniano que me ensina, que é o Dr. Stephen Paul Adler, ele fala que a gente pode entender isso como uma metáfora. Então, se o Saulo vem a mim e ele tem na vida dele um olhar voltado para ele por uma crença em vidas passadas e ele foi lá, para ele foi naquela vida passada. Mas eu tenho pessoas que não têm dentro da sua formação esse olhar. Não existe isso dentro delas, mas elas podem ir para lugares metaforicamente. O importante não é, foi para a vida passada? Não foi? Não. É que por trás dessa história que vem, algo está sendo dito, metaforicamente ou não. Eu tenho clientes que têm algumas percepções sobre si mesmo ao longo dos dias depois, que ficam recebendo informações, que eu brinco que são informações de lá, que no primeiro momento parecem duvidosas, parecem esquisitas, parecem que não fazem contexto, fora de contexto. Aí eu brinco, a mente inconsciente é não linear, é atemporal, é por isso que você vai para o útero, você vai para os 5 anos, você vai para uma vida passada, para quem acredita, ou você recebe uma metáfora, porque a mente inconsciente, ela é ampla, ela não tem tempo.
ela é atemporal, ela não tem. Então, se ela não tem, você vai receber coisas que a sua consciência fala assim, o que é isso? Eu não estou entendendo isso. Quando quem trabalha comigo fala, Patrícia, não estou entendendo, estou pensando tal coisa, eu já adoro, porque eu sei que a mente inconsciente está conversando com ela. E aí, a partir disso, você consegue embarcar num mundo, né? Isso. Você pode tratar ansiedade, você pode tratar depressão. É, São várias patologias. Sim, pode. Você pode... Isso é que é o mais interessante. Você começa a aprender mais sobre si mesmo sem saber que está aprendendo. E com essa profundidade é um novo olhar sobre si mesmo, a perspectiva muda. Dr. Stephen fala que eu saio de uma percepção para uma nova perspectiva. Quando eu começo a entender essa nova perspectiva, eu começo a saber, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou vivendo uma situação onde estão tendo pessoas muito atrás de mim com relação ao balão gástrico que você coloca no estômago, tá? A pessoa fala assim, uau, balão gástrico, eu vou emagrecer, vou ficar fininha e tal. E aí, o olhar é muito mais profundo. Esse balão gástrico é imaginário. Através da hipnose. Da hipnose, é imaginário. Quando você começa a trabalhar com a hipnose, o que você vai ganhando de nova perspectiva, vai dando informações do seu inconsciente sobre a forma como você enxerga vários relacionamentos, pensando em ansiedade, né? Como você lida com as respostas do mundo, porque o ansioso, ele quer as respostas rápidas. E essa nova... Meu caso, tá falando de mim, hein? Essa forma de ver a vida, ela gera muito sofrimento. Então, com o processo da hipnose, essa pessoa começa a poder pensar novas formas de atuar. É natural, ela vai agindo diferente. Patrícia, qual a importância do autoconhecimento na vida de uma pessoa? É tudo. Eu brinco muito que para você evoluir, você tem que entender que você é perfeitamente imperfeito. Isso é uma leitura ericksoniana. E o que é isso? É você saber o lado bom de si, e eu brinco que o lado negro da força também tem que ser visto. Visto, percebido, sentido, que a gente tem que sentir, ele tá ali. E aí, como que eu lido? Na hora que eu começo a trabalhar com esses dois olhares, a ansiedade vai melhorando e as leituras, o balão gástrico vai me ajudando a entender que tipo de comida que eu pego, que tipo de comida que eu como, vai me potencializando para continuar fazendo minha ginástica. Porque eu não aplico balão gástrico, por exemplo, em ninguém que não esteja cuidando da nutrição, cuidando do físico. Não existe milagre, existe evolução. Então, realmente, ser perfeitamente imperfeito e se conhecer de uma forma profunda dá uma nova possibilidade de controle sobre a vida, porque você sabe quem é você. Você conhece parte de você que você não gosta, mas você começa a aprender a lidar com elas, e aí você começa a escolher as coisas da vida com mais propriedade. Questão de pertencimento. Isso. Patrícia, para finalizar, aproveitando você aqui como psicóloga, a gente está em clima, né, natalino, só que o Natal gera muita emoção, Sim. Tanto positivas quanto às vezes negativas. Muitas pessoas acabam no decorrer do ano perdendo algum familiar, algum amigo querido. Como que a psicologia, como que a hipnose poderia trabalhar com essas pessoas? Gostaria que você deixasse um recado aí para os nossos telespectadores. Tá, vamos lá. Todo final de ano, essa sensação que você está trazendo, ela é real no sentido de é um chamado para uma introspecção, é um chamado para uma avaliação, né? O Natal fala de um renascimento, fala de uma nova possibilidade, fala de amor, de bondade, enfim. E esse processo, sim, gera em alguns momentos de vida, e depende de cada família, enfim, algumas reflexões. Se aquela família, aquela sistêmica da família está em debilidade, porque as famílias têm uma relação, e essa relação, ela qualquer informação que qualquer parte da família movimenta, os outros movimentam. Não só a família, na área organizacional e tudo. Então, se eu começo a sociedade começa a me fazer pensar neste fim de ano, esse convite para uma introspecção, alguns conflitos vêm. Algumas possibilidades de resolução de conflitos também. Eu tenho pessoas que falam assim,
Nossa, minha clínica acaba no fim do ano. Eu quase não atendo ninguém, né? Não tenho clientes em janeiro e tal. E eu nunca vivi. Eu sempre tenho pessoas continuando a trabalhar comigo nesses períodos e algumas começam a me procurar finzinho de novembro, início de dezembro. No meu entendimento é porque realmente é um momento onde você quer algo novo, você quer uma sensação diferente daquela, você quer um bem-estar, porque o convite do Natal é esse, no meu entendimento. É da proximidade entre nós mesmos e um entendimento de bondade, de amor. E se eu não estou bem comigo, Renascer, não estou me né? amando, eu acabo não consigo trocar. Então, se eu puder dar um convite, aproveita, sinta, leve como força e base a sua religião, a sua crença, a sua educação, o que aquilo te dá de base de família. Não precisam ser todas as partes da família que vão te dar base, pode ser uma pessoa com quem você tem essa referência. Entre em contato com isso. Reze, ore, faça uma meditação, se coloque. E se for muito difícil, procure profissionais. Tem N possibilidades de encontro consigo mesmo. A psicologia é uma delas. Tem muitas terapias, tem muitos processos. Vale a pena você experimentar. Patrícia, que prazer conversar com você. Eu também gostei muito. E quem quiser procurar conhecer um pouquinho mais os contatos da Patrícia, tá passando por aí, né, Patrícia? Ok. Com certeza vocês vão amar. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Um Feliz Natal para todos. E o convite está aí. Vamos ficar curiosos como a gente pode passar de uma percepção de si mesmo para uma perspectiva muito mais ampla. É o convite. Obrigado. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver um bate-papo com a nutricionista Poliana Freitas sobre ceias de Natal saudáveis. Eu espero você! Estamos de volta, agora converso com Poliana Freitas, ela que é nutricionista e vai dar algumas dicas pra gente. Natal, como a gente consegue ter uma ceia saudável, Poliana? Bom, o Natal, ele é muito importante, né, porque é um dia de confraternização, né, com os amigos, com a família. E geralmente a gente encontra, assim, muitos alimentos que são muito calóricos, né, bem gostosos, né, na verdade. Mas, Tentadores, né? Tentadores, com certeza. Mas tem como, sim, a gente conseguir não desviar de uma dieta saudável dentro do Natal, sendo que fazendo algumas opções mais saudáveis, algumas trocas, né? Tranquilo. Algumas sugestões aí, não vamos nem para sobremesas, as entradas, o que a gente poderia já substituir? Então, geralmente, a gente já coloca até alguns grãos, né, importantes, algumas oleaginosas, como algumas sementes, né? Como pode ser uma castanha. Geralmente isso a gente já encontra, né, na época de Natal. Então elas são muito ricas em algumas gorduras boas, alguns nutrientes importantes como selênio. Então você pode fazer uma entrada como castanhas, amêndoas, nozes, né, que você encontra em várias casas de produtos naturais. Como essa aqui, né? Ótimo. Exatamente. E é bom que agora não tem aquela desculpa de não ter opção. Sempre tem uma loja perto de casa, assim, que você possa se alimentar saudavelmente, né? Com certeza. Hoje em dia não tem para onde correr, não tem como você dar uma desculpa. Cada lugar que você vai, né, você já encontra uma casa de produtos naturais, né, até mesmo com granéis, né, que você pode ter mais facilidade para comprar esse produto. E a ceia? Também tem como a gente substituir arroz integral? Como funciona? Ah, sim, muito importante. Na ceia, você sabe que você tem várias opções, né? Às vezes você encontra uma lasanha, encontra algum tipo de proteína, geralmente peru, né, pernil, que o pessoal utiliza muito, farofas, né, que não podem faltar, rabanada, enfim, você pode encontrar métodos de você substituir isso, geralmente procurando esses tipos de produto. Então o arroz, por exemplo, o arroz que você incrementa, você coloca arroz à grega, né, com aquele monte de coisa. Tem que incrementar, né? Porque exatamente, senão, em Natal, muita dieta também não funciona, perde né? a graça, nutricionista. Né? Exatamente. Mas você pode fazer o quê? Substituir o arroz branco pelo arroz integral, colocar nozes também, que fica muito bacana, alguns tipos de verduras, né, alguns tipos de legumes, como vagem, brócolis.
e incrementar muito mais. Tem também a passas, né, que todo mundo fala mal das passas, né, da uva passa, mas também é muito importante porque Com também passas é ou rica. sem passas? Não, gente, isso aí fica a critério de cada um. Porém, ela também, ela é rica em alguns nutrientes e fibras, né? Então é importante também colocar no tipo de arroz. Outro substituto legal é você olhar bem as questões das proteínas, né? Então as proteínas de alto valor biológico, frango, o próprio peixe, né? O salmão assado, é muito importante. Camarão. O camarão também pode, tá liberado, né? Poderia não? Assim, um bobó, aquele bobó cheio de aipim. Olha, o bobó cheio de aipim, tá, ok. Você não pode exagerar. Outra coisa que a gente salienta muito nessa questão do Natal, também do Réveillon, é que você não pode exagerar. Então você tem que ter moderação. Muitas vezes você vai para algum local, né, de confraternização que você vai encontrar esses tipos de alimento, né? Cheio de condimentos, com muita gordura, né, muito sódio, açúcar, por exemplo, pontos de sobremesas. Mas aí você vai fazer o quê? Vai levar marmita debaixo do braço, gente? Impossível, Tem né? uns doidinhos que eu acho que fazem isso, né? Pode ser, mas aí às vezes é confraternização, né? Você tem que estar mais relaxado. Então a ideia é você fazer o quê? Moderar. Então você vai fazer uma degustação daqueles alimentos, né? Pra ficar em dia com a dieta. Poliana, tem tanta coisa mudando já, né? Por que a gente não muda o Natal de data, Poliana? Joga lá pro inverno, igual lá no norte. Pra poder fazer tudo logo de vez, Exatamente, né? verão é a fase que a gente tem que estar mais fit. Isso E é aí a gente come verdade. mais na festa de fim de ano. Isso é verdade. É não posso sacanagem, negar. né? Eu não posso negar isso mesmo, não. E bebida alcoólica, como funciona? Aquele brinde no Prosecco no final do ano, pode, não pode? Exatamente. A questão da bebida alcoólica, gente, é uma questão muito minuciosa, né? Porque a maioria vai querer, né, fazer um brinde, alguns não bebem, mas aqueles que bebem, optar por umas bebidas menos calóricas, né? A gente sabe até que a cerveja mesmo, né? Muita gente fala da cerveja, mas a cerveja costuma ser até menos calórica que um uísque, né? Que uma outra bebida quente. Então você pode ter um espumante, né? Um vinho, não vejo problema algum. Com moderação, né, gente? Vamos agora para a sobremesa? Claro, Porque sobremesa, é né? uma parte difícil, hein? Dificílimo, mas não é impossível, tá? De poder fazer uma sobremesa legal. Então, o que eu coloco assim? Muitas vezes, a troca de um chocolate, né, rico em gorduras hidrogenadas, né, a gente troca por um cacau, né, escolher um cacau acima de 50%. Tem como a gente fazer, né, assim, através de alguns também oleaginosas, damasco, tem como a gente providenciar, fazer como se fosse uma cocada, né, um pé de moleque. As frutas também são muito interessantes na época de Natal. Colocar uma fruta associada a um iogurte, né, um iogurte natural. Tem como você criar várias coisas, né, para uma sobremesa. Uma dica, tem como a gente fazer um mousse muito legal também de chocolate, através do quê? Cacau em pó e abacate. Fica super divino, muito bacana de usar. Olha, queremos saber. Depois você passa essa receita? Sim, claro, com A certeza. gente passa essa receita aí para vocês, para salvar aí tanto o Natal quanto o Réveillon das pessoas, Isso né? aí. Agora, é fácil passar essas festas de ano junto com a nutricionista? Ou você puxa a orelha? Olha, gente, é como eu falei um pouco antes, a gente tem que ter moderação. Mas é fácil, sim, tá? Eu fico meio de olho em algumas coisas, mas, né, no fim dá tudo certo. Poliana, muito obrigado pela entrevista. Vou Eu que passar a agradeço. receita aí. Um Feliz Natal para você, para sua família, um ótimo 2019. Isso, igualmente para você e para todos que estão assistindo também, tá? E o programa de hoje fica por aqui. Desejo a você e a sua família um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o Ano Novo seja, assim, perfeito 2019, com muita energia positiva, muita saúde, muita alegria. Então te espero semana que vem. Até lá!